Nova Prata é conhecida como uma cidade berço de grandes artesãos. O Festival Internacional de Folclore de Nova Prata sempre deu muita oportunidade para todos os artesãos da nossa região mostrarem o seu artesanato, a sua arte, o seu trabalho na feira de artesanato. Como trazer a feira do artesanato através de uma edição online? Bom, tivemos diversas ideias e eu recomendo que vocês aproveitem ao máximo para conhecer o turismo da nossa cidade através do nosso programa online da Feira do Artesanato, que através do turismo visitou vários artesãos que trazem suas artes para a Feira do Artesanato presencial, mas que vocês vão ver eles no seu laboratório de criação, onde eles criam todas as suas artes através de diferentes materiais. O couro, a palha, a nossa tradicional pedra da nossa cidade, o basalto, e também a tradição polonesa da pintura das cascas de ovos. Aproveitem! Olá! Estamos vivenciando mais uma edição do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata. Como tudo, em 2020 teve de ser adaptado a uma nova realidade. Neste ano, o festival teve que se adaptar para o formato online. Nos outros anos, além das noites de dança, das apresentações dos grupos internacionais e locais, atividades paralelas também compunham toda a programação. Uma delas era a Feira do Artesanato. Esta feira também vai ser apresentada de forma online. E para isso nós vamos conhecer um pouco do trabalho dos nossos artesãos aqui da nossa cidade. Eu sou o Everson Marca e quero convidar a todos vocês para conhecer o talento dos artesãos da nossa cidade. Nas edições anteriores, a Feira do Artesanato acontecia no centro da cidade, reunia dezenas de artesãos e milhares de pessoas visitavam esse espaço. Eram artesanatos em palha, em couro, em madeira, em pedra, ou seja, uma diversidade de cores e texturas. Neste ano, como tudo teve de ser adaptado, e já que vocês não podem visitar os estandes, nós vamos levar até vocês um pouquinho do talento dos nossos artesãos. O nosso ponto de partida será a nossa Casa do Artesão. Vamos juntos? Nossa primeira parada é aqui na Casa do Artesão de Nova Prata. Aqui nós reunimos o melhor do que produzimos. Muitos artesãos, em forma associativa, aqui estão apresentando o que produzem. Esta casa ela foi construída há muito tempo, mas há pouco mais de 3 anos ela foi destinada exclusivamente para a mostra do nosso artesanato. Olá, estamos aqui com a Eliana Schneider Pagnoncelli, que é a presidente da Associação Casa dos Artesãos. E para ela eu quero perguntar, como é que surgiu para vocês esta ideia de formar uma associação para juntar todos os nossos artesãos aqui da cidade? Bom, então, os artesãos de Nova Prata, a gente não tinha um espaço para comercializar nossos produtos. Então foi nos dado alguns espaços na praça, depois mais adiante a gente teve um espaço aqui nesta praça com umas casinhas, a gente ficou por uns 2 anos, acredito, nessas casinhas e fomos cultivando a ideia, sempre com muito diálogo com a Secretaria Municipal de Turismo, para que um dia a gente pudesse ter a nossa associação. A gente foi muito motivado, a gente teve muito apoio e hoje então nós temos essa nossa, que a gente diz, a nossa linda Casa do Artesão. É um lugar que está acolhendo tantos os turistas que passam por aqui, quanto as pessoas que também moram aqui na nossa cidade, que podem se beneficiar. Tanto as artesãs que produzem e comercializam seus produtos, tanto quanto as pessoas que vêm aqui e adquirem os nossos produtos para presentes ou lembranças. Muito bem, e quantos artesãos nós temos aqui associados nesta casa hoje? Olha, a gente está em volta de 13 artesãos. A gente tem alguns que são mais participativos
e que ajudam nos finais de semana, que a gente faz um revezamento para ajudar a cuidar da casa. E alguns deixam os seus produtos e, em contrapartida, a gente tem a ABEM, que é uma instituição também assistencial, que a gente também comercializa os produtos deles. Muito bem, você poderia nos mostrar então um pouquinho do que nós temos aqui, as riquezas desse nosso artesanato local? Com certeza, vamos lá! Então, aqui nós temos o artesanato em palha, que representa a nossa cultura italiana. Aqui nós temos o artesanato da cultura polonesa, que ele é rico em detalhes, com belos arabescos, com pinturas. Temos aqui, então, o artesanato representando o basalto, que é a nossa riqueza, que é do seu Antoninho Sbrolio. Nós temos, então, alguns produtos aqui mais religiosos, né? Por Nova Prata ser uma cidade que está muito presente a religião, então a gente também tem essa parte. Temos o crochê, que muito bem representado pela nossa artesã, que trabalha muito bem com o crochê. Temos também peças em MDF, em gesso, peças em tecido. Aqui nós temos toalhas, os brinquedos, então brinquedos pedagógicos, brinquedos de madeira, todos eles produzidos na oficina da ABEM. E aqui então a gente tem toda a linha de souvenir, então, com lindas imagens da cidade, dos nossos pontos turísticos, todos eles com imagens da nossa cidade, que por sinal é linda, né? Então, Eliana, quero agradecer pela tua recepção, pelo teu guiamento aqui dentro da Casa do Artesão e quero convidar a todos para que nos acompanhem, porque todo esse artesanato que aqui é exposto, ele tem uma história para ser contada. Nós vamos contar essa história visitando os ateliês, vendo como é feito e por quem é feito esse artesanato. Vamos juntos? Bom, e a nossa primeira parada é aqui no bairro Rio Branco, na Correaria e Sapataria Zanato. Vamos conhecer um pouco do artesanato em couro, que essa família trabalha há muitas décadas. Ô de casa, nessa semana que nós estamos vivenciando o Festival Internacional do Folclore, e nessa pandemia que nos fez abandonarmos a Feira do Artesanato presencial, que normalmente acontece no festival, nós então estamos querendo visitar, né, todos os nossos produtores de artesanato, especialmente aqueles que têm um trabalho diferenciado e que tem a ver com um artesanato bastante cultural aqui da nossa região. Então vamos conhecer um pouco do ambiente, um pouco do artesanato. Passa aqui para conhecer um pouco da arte que é feita. A gente tem essa arte familiar há mais de 90 anos, desde 1929, passado desde do meu bisavô, avô do pai, trabalhando com selaria, botas, chinelos, toda a indumentária gaúcha necessária a gente trabalha. E você tem algum registro de época, então, do início do trabalho com a arte do couro da família? O maior registro seria essas fotos que mostram desde o início. Então este seria o meu bisavô, o meu avô ao lado do quadro. E na época onde se cultivava ainda a tradição de selins, muito utilizados pelas mulheres para cavalgar. Depois foi se diversificando e mudando, tanto que o meu avô era muito ligado na parte de selaria, hoje o pai é mais na parte das botas. E de onde vem a matéria-prima para a produção de todos esses artigos que vocês têm aqui? Essa matéria-prima normalmente é do nosso estado mesmo, da região sul. A gente possui muitos curtumes, né? Então a maioria, o nosso foco maior é no couro, então é muito focado aqui, tudo na região sul. E além dos artigos em couro que são produzidos aqui, vocês também possuem outras linhas de produtos ligados à cultura gaúcha? A gente tem a parte que a gente produz, que é a linha de guaiacas, botas, mas a parte de vestuário, por exemplo, a gente compra muito, então essa parte é toda vinda muito da região, tu vai pegar da região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nesses três estados mais ou menos fica a nossa gama de fornecedores. Como é feita a produção do artesanato em couro?
ela é por encomenda? Como é que funciona isso? A gente tem muitos produtos à pronta entrega, mas se necessário fazer uma bota sob medida, mesmo um avental como o que o pai está usando, que tem o logo ou algo assim diversificado e personalizado, a gente faz também. É tanto para um lado quanto para o outro. Não tem, a gente está bem aberto para discussões, para sempre fazer o produto chegar ao cliente da maneira que ele precisa. Por ser uma loja exclusiva de produtos gauchescos, de onde vem a maioria dos clientes de vocês? Por incrível que pareça, a menor clientela é a de Nova Prata. A nossa maioria da clientela é da região. A gente atende, tu vai pegar uma clientela muito forte vinda de Casca, Marau, Paraí, até Bento, Garibaldi. A gente é o nosso maior centro de clientelas na Serra mesmo, e no Alto Planalto aqui seriam a nossa maior clientela nessas regiões. Então queremos finalizar a nossa visita aqui na Correaria e Sapataria Zanato, agradecendo a atenção do seu Valmor Zanato, das filhas, né, da família inteira que trabalha aqui desde a produção até a venda desses produtos. A gente que agradece a visita, obrigada. O que mais impressiona aqui na Correaria e Sapataria Zanato é a história familiar, né, de décadas, né, de geração para geração, né, que chega até os dias de hoje, né, a qualidade, né, dos produtos que eles possuem aqui e a exclusividade desses produtos que faz com que toda a região se referencie nesta venda de artesanato aqui da nossa cidade, né? Estão de parabéns por tudo que fazem. E agora nós vamos seguir o caminho para outro local. Vamos para a comunidade do Gramado, conhecer então o artesanato em basalto feito pelo Deconto. Então chegamos aqui na comunidade do Gramado, em frente ao nosso Museu do Imigrante Italiano, onde temos o Recanto Deconto e o Deconto Artes em Basalto, artesanato feito de pedra basáltica. Aliás, Nova Prata, né, se denomina capital nacional do basalto. Para nós, este artesanato ele é muito importante. Vamos conhecer um pouquinho de como funciona a produção do artesanato em basalto aqui nesta propriedade. Estamos aqui com o Agenor Deconto, que é o proprietário e que é quem trabalha com a pedra do basalto. Ele vai nos contar um pouquinho de como funciona esse trabalho com a pedra, desde o processo de extração, o momento em que ele escolhe o material com que ele quer trabalhar e como funciona também esta produção de artesanato aqui nessa propriedade. Boa tarde, senhor Agenor. Então, você podia nos contar, né, como funciona esse processo todo de produção do artesanato a partir dessa pedra, né, que para Nova Prata é uma riqueza, né, a pedra do basalto. Com certeza, né? Eu comecei há uns 20 anos, mais ou menos, a ver os desenhos na pedra, e quando tu molha, ali aparece mais o desenho, né? E começou a me chamar a atenção, né? Eu disse, pô, umas pedras bonitas assim para pisar em cima. Eu acho que dá para fazer coisa melhor do que só pisar em cima. Aí comecei a recortar, escolher onde que tem imagens que parece que é imagens da natureza, parece que são árvores e outros desenhos, e comecei a guardar, né? E dali um tempo alguém me procurou para mim fazer algum artesanato. Aí eu comecei a produzir. E o pessoal está gostando, e eu estou gostando de fazer. Aí meti a mão na massa e tomo. E depois da escolha da pedra, essas pedras que têm desenhos e tal, como é que funciona o recorte, como é que é o seu trabalho manual com a pedra? Na verdade eu uso também máquinas que me auxiliam, né? Não é só manual. Porque vocês podem ver, a pedra é bastante grossa. Então para fazer um artesanato fica inviável. Então a gente tem que abrir, tem certas máquinas que deixam fininhas assim, a gente aproveita só a face dela, a outra vai para outras coisas, né? E depois eu faço um contorno com uma máquina, depois vocês vão ver lá os artesanatos todos, eles têm a impressão que é uma moldura, na verdade é da própria pedra, eu faço um contorno, dou uma polida e dá a impressão que é um quadro, um porta-chave, coisas assim, né?
E depois eu passo uma resina também para proteger um pouco, porque tu bota uma mão meia com suja de creme ou suada, ela pode manchar, então a gente passa uma resina para proteger um pouco. Muito bem, então nós vamos conhecer como é que é todo esse processo e depois vamos ver o artesanato pronto também, né? Então aqui nós temos uma coleção de quadros, né, de pedra basalto, produzida aí pelo seu Agenor de Conto. Falar um pouquinho sobre esse trabalho. Ela estava junto, né? Eu abri ela e daí colei, ficou um desenho, parece que uma réplica, né? Uma coisa totalmente diferente do que essa, aquele desenho ali, né? Essas partes marrom ali, ela está encravada na pedra. Isso aqui não, ó. Onde que eu poli, sumiu tudo, né? E daí aqui dentro, o que está aqui, então é para comercializar, para mostrar para os turistas também, porque aqui tem peças pequenas, então é mais direcionada para os turistas, né? Porque eles não vão levar uma coisa grande, o cara que vai passear. Aqui a gente vê toda a diversidade da produção, do artesanato, moldando a pedra, né, seu De Conto? Agora me invoquei em fazer cubas. Hein, seu De Conto, e quanto tempo leva para produzir uma cuba, por exemplo, para chegar a esse molde aí? Essas ali, que é a mais fácil de fazer, precisa uns 3 dias de serviço. Esses tabuleiros ali, a cor dele é natural. Eu só passei uma resina transparente para proteger, né? Mas não é nada pintado, é a cor da pedra assim, né? Eu cortei tudo os pedacinhos. Aqui dá para ver bem como é que é as camadas da pedreira. Na pedreira ela tava assim, né? Tem um sinalzinho aqui, os caras começam com o ponteiro bater e ela vai e solta, né? Fica em duas, olha, fica o mesmo desenho, só que invertido, né? Então encerramos aqui a visita ao De Conto Artes em Basalto, onde conhecemos a produção e o resultado do trabalho todo de moldar a pedra de basalto, que é uma das riquezas aqui da nossa cidade. Agradecemos a atenção e a hospitalidade aqui na casa de vocês. Nós que agradecemos ter dado a oportunidade para mostrar a nossa produção, né? E daqui pegamos a estrada e vamos à comunidade do São Roque para conhecer arte em palha, um artesanato típico da cultura italiana também aqui na cidade de Nova Prata. Internet fibra ótica, telefone fixo e TV você encontra na Adilnet Telecom. Adil Fibra, ultra velocidades para você navegar sem limites. Adil Fone, fale mais e pague menos. Adil TV, canais para aprender, curtir e se divertir. Assine já pelo telefone 10355 ou acesse www.adilnet.com.br. Adilnet Telecom, conectando você neste evento. Somos inquietos, somos transformação, somos renovação constante. Somos Vipal Borrachas, líder em reforma de pneus na América Latina e uma das maiores fabricantes mundiais de borracha. Somos muitos e, ao mesmo tempo, somos um só. Uma empresa única e unida pelo fazer mais em suas fábricas mundo afora. Somos inquietos, não paramos nunca de rodar. Hoje, somos a única empresa do mercado com uma solução completa em produtos de reforma e reparo para todos os tipos de pneus. Além de serviços capazes de gerar economia e os melhores resultados.
Somos presença. Trabalhamos para manter nosso alto padrão de qualidade e atendimento, seja aonde for, atendendo os clientes onde eles mais precisarem. Contamos com milhares de reformadores parceiros no mundo todo e hoje somos a maior rede da América Latina. Seja qual for o desafio, estamos prontos para o que der e vier. Somos renovação constante, seja em produtos, seja no jeito de pensar. Somos muitos e somos um só. Somos Vipal Borrachas. A estrada ensina a vencer. A importância de estar em nosso lar é a união e a força contra algo maior. Por dias mais tranquilos e pessoas mais unidas. Pelo bem do próximo, nossa família pensa na sua. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa. Axel Banheiras e Spas, construindo uma marca cada vez mais forte. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Chegamos aqui na comunidade do São Roque, onde nós vamos conhecer o artesanato em palha da Inês da Alsaço. Boa tarde, dona Inês. Tudo bem? Tudo bem. Então nós estamos aqui neste evento que é parte do Festival Internacional do Folclore desse ano. Como não podemos fazer o evento presencial, o festival está vindo até a sua casa, né, para que você possa nos contar um pouquinho sobre a sua história com o artesanato em palha e também como é essa produção, como é que funciona tudo isso. Eu comecei desde criança, eu sempre fiz. Depois comecei a fazer chapéus, depois dos chapéus daí comecei a fazer outras coisas, que nem cestas de pão, descanso de panela, de tudo um pouco. Daí eu comecei fazendo e agora não paro mais. Agora é direto e tem muitas encomendas também, bastante encomendas e bastante trabalho, bastante serviço. E estou gostando muito de fazer. Que bom, dona Inês. E como o pessoal faz para entrar em contato, para adquirir o seu artesanato? No Instagram, também no Facebook e daí na Casa do Artesão também. Sempre tem gente que vai lá, de lá encomenda. No Facebook e no Instagram está Arte em Palha. Então, dona Inês, nós gostaríamos que você pudesse fazer uma demonstração de como é esse trabalho, todo esse processo, né? Pudesse explicar para o público que está nos assistindo como funciona, né, a produção desse artesanato. Todo costurado, todo à mão, não tem nada que costurado, feito à máquina, tudo à mão. Primeiramente é feito a trança.
e depois então faz a junção das tranças em produtos como chapéu e outras. Primeiro a trança, antes de tudo tem que escolher as palhas, né? Que as palhas tem que estar bem escolhidas, bem bonitas, né? Parelhas, e tem que tirar aquelas que não estão boas e depois a gente faz a trança. Depois da trança pronta, daí o chapéu e as outras peças, né? E essas palhas a senhora consegue por aqui? Sim, eu planto o trigo. Até hoje era para ir colher, até meu marido foi colher trigo, que já está seco. Daí eu tenho que aproveitar o tempo bom. Então essa é feita diferente, né? É um cordão, chama um cordão. E essa aqui é bem diferente da outra, né? E tem pouca gente que sabe fazer isso aqui. Então ela fica escondida, não vê a palha. Então encerramos aqui a nossa visita ao artesanato Arte em Palha da dona Inês Dalsasso, que mora aqui no São Roque, na comunidade de São Roque, na estrada que nos leva também ao Parque de Águas Termais. Queremos agradecer a sua hospitalidade, a sua recepção, né? E até uma próxima, dona Inês. Eu agradeço a vocês também. Espero ter contribuído com alguma coisa. Com certeza. Então, depois dessa visita ao artesanato em palha que remete à nossa cultura italiana, nós vamos para a comunidade de Santo Stanislau, onde nós vamos conhecer o artesanato polonês. Bom, chegamos então ao último ponto da nossa visita para conhecer o artesanato, a produção artesanal aqui na nossa cidade de Nova Prata, e chegamos então na comunidade de Santo Stanislau, onde vamos conhecer o espaço Dom Cariani, a cultura polonesa produzida pela artesã Cariani Modelski. Tudo bem, Cariani? Tudo bem, dobry wieczór. Dobry wieczór. Boa tarde em polonês. Boa tarde, tudo bom? Bom, o Festival Internacional de Folclore neste ano está visitando os ateliês aqui da nossa cidade que produzem artesanato, né? E não poderíamos deixar de visitar o seu, né? Porque é um ateliê muito peculiar, que tem a ver com uma cultura, que tem a ver com uma etnia muito importante na colonização aqui da nossa cidade. Então eu gostaria, Cariani, que você dissesse para nós, inicialmente, como foi o início do seu trabalho com o artesanato polonês. A gente sabe que você é descendente de polonesa, mas como foi, né, como foi desenvolver esse início de trabalho com a cultura polonesa e com o artesanato polonês? Então é uma história bem curiosa, porque quando que a gente comenta sobre a cultura polonesa, as pessoas pensam que eu sou descendente de poloneses de pai e de mãe. E a questão do artesanato surgiu do lado da minha mãe, que era italiana pura. Minha mãe foi a primeira italiana a casar na comunidade totalmente polonesa, e ela bordava sempre muito desde pequena. Como a minha mãe sempre trabalhava com bordados, fazia uns bordados à mão, os enxovais à mão, né? Os dotes que eram utilizados antigamente, surgiu a necessidade de fazer bordados típicos poloneses para o grupo folclórico da Sociedade Polônia, quando então o André e a Wanda vieram morar para Nova Prata e procuraram alguém para fazer bordados à mão. Sociedade Polônia, para quem não sabe, em Porto Alegre. Em Porto Alegre, para o grupo da Sociedade Polônia em Porto Alegre. E aí começou a paixão, né, pela cultura polonesa. A mãe começou a fazer bordados da babcia, aqui da avó, né, que ela tinha alguns com os desenhos poloneses, e a gente começou a fazer mais. Saímos dos trajes folclóricos e começamos a pesquisar, né, desenhos antigos, bordados antigos, fazendo aqueles panos de parede com os dizeres, né, Senhor abençoai esta casa e assim por diante, todos em polonês. E a cultura polonesa, ela é muito rica em detalhes, conforme a região tem uma flor
que identifica a região, uma cor específica, né? E você não pode mudá-la. Então, a questão do artesanato no bordado surgiu com a minha mãe. E na pintura dos ovos, aí surgiu com a Baptia, porque era costume, e é costume ainda na época da Páscoa, na semana que antecede a Páscoa, fazer os pisanki, que são os ovos com a simbologia. Então, pessoal, agora eu vou explicar para vocês um pouco mais detalhadamente sobre o artesanato polonês, que é tão rico, porque ele identifica as regiões. Por exemplo, esse traje que eu estou usando representa a região da antiga Pomerânia. É um lugar plano, onde que tem muitas águas, por isso os tons de azul. O azul mais escuro representa a profundidade do Mar Báltico e os mais clarinhos são os córregos. Outro artesanato é o chamado Vitinanki, que eu também faço e ensino, principalmente em trabalhos nas escolas, quando é necessário fazer alguma atividade voltada à cultura polonesa. Então, são papéis dobrados, recortados e depois são feitas aplicações de outros recortes menores. E os galos são o que mais identifica a região de Łowicz. Então agora, para outro artesanato que identifica muito a cultura polonesa é a tchupaga, o machado típico da região das montanhas. Ele tem um formato diferenciado, mais curvado aqui, porque por ser a região mais alta da Polônia, o sul da Polônia, também era utilizado para fazer escaladas nas montanhas, né? Dá para perceber aqui pela curvatura. Naqueles eles tinham um ferro na ponta, aonde que cravava para que eles não escorregassem, né? Cravava na terra, assim, na neve. E aqui, nesses ganchinhos, então eles penduravam pompons de lã vermelha com chocalho. E nos outros ganchinhos, lembranças da família, porque eles desciam para trabalhar a terra na planície após o degelo. Então, por que os pompons vermelhos? Porque se eles tivessem uma queda durante o caminho ou acontecesse algo e eles precisassem de ajuda, eles ergueriam o machado, sacudiriam e no meio daquela imensidão branca da neve, o pompom vermelho fazendo barulho pelo chocalho chamaria a atenção de quem estivesse mais distante. Dessa forma, seria fácil de visualizar e receber o socorro. Lembrando que todo esse trabalho eu faço baseado em livros, em fotos de exposições em museus, porque quando a gente está trabalhando um artesanato folclórico, você tem um limite para criar, para não fugir do que é o correto. E aqui eu fiz um prato com a igrejinha de Jastrzębówka, em Zakopane, né? É um atrativo turístico visitado por milhares ou milhões de pessoas. É uma igreja muito antiga. E o estilo arquitetônico dessa construção é o mesmo que eu estou fazendo aqui no ateliê Dom Cariani. Dom Cariani, para quem não sabe, é Casa da Cariani. Então, aproveitando que nós estamos vivenciando o Festival Internacional do Folclore e que a Cariani tem todo esse conhecimento sobre a cultura da Polônia, né, e tantas outras culturas que eu sei que ela sabe muito, né, para que ela então ofereça a todas as pessoas que estão nos acompanhando, né, neste festival diferenciado, né, de forma online, que ela ofereça para todos nós uma oficina, né, sobre o seu artesanato. Então, para quem quiser acompanhar a partir de agora, né, nós poderemos, além de aprender muito sobre a cultura polonesa, também daqui um pouquinho despertar alguma coisa de arte em nós para que a gente possa estar, quem sabe, né, começando a produzir artesanato. Era isso? Cariani, fica à vontade aí para nos mostrar tudo que tu sabe e tudo que tu produz aqui nesse ateliê. E então agora vamos para a oficina. Como é que a gente vai fazer um pisanki? Primeiro eu tenho que ter consciência que eu vou fazer um artesanato polonês, mas também pode ser feito por outras etnias, mas que tem muito significado. Então eu tenho uma simbologia para trabalhar. Primeiro passo, então aqui a gente vai fazer em madeira. Eu tenho suportes onde que eu coloco o ovo para poder manuseá-lo. Após colocado aqui, eu uso seladora para a madeira e passo com um pincel levemente, não com muito acúmulo, espalhando bem a seladora. Quando que está pronto, deixo secar algumas horas. Apesar de estar seco ao toque, é necessário deixar secar mais tempo para lixar.
eu passo para o lixamento, numa lixa 220 para madeira. Isso é muito importante, e principalmente da cor branca, porque as outras cores não deixam ele bem lisinho. Vai girando ele devagarinho e lixa bem. Eu vou fazer os fundos. Outra dica importante, sempre que eu vou fazer fundo colorido, que não for o preto, tem que usar a tinta branca embaixo. E as tintas que eu uso são essas tintas de PVA acrílicas. Quais os pincéis adequados para usarmos? Sempre os que têm a cerda escura, porque esses de cerda branca, eles são mais rígidos. E aí o acabamento não fica muito bom. Para quem vai iniciar a pintura, sempre é importante fazer primeiramente num lado. Então eu tenho esses ovos que tem uma basezinha e eles param em pé. Qual o segredo? É começar com um pingo na parte central, faz um formato de cruz e a partir disso você pode trabalhar vários desenhos. Sempre é importante fazer o pinguinho no centro para iniciar. Aqui eu fiz uma primeira base, eu gosto de fazer desenhos curvados. Então vamos lá. Pontinha do pincel na tinta, eu tô achando o centro. E aqui eu vou fazer aquele mesmo desenho para vocês entenderem como ele funciona. Estou fazendo uma cruz. Claro que eu faço ela à mão livre, já são mais ou menos 11.000 ovos pintados. Então vem a prática adquirida ao longo desse tempo. Se vocês observarem, o desenho não ficou exatamente na cruz, mas a cruz é uma base para eu saber se está reto ou não. Agora aqui eu vou desenhar abundância, prosperidade e proteção. Enquanto eu estou fazendo, eu estou pensando. Abundância, prosperidade e proteção. É importante para quem estiver assistindo e quiser fazer a pintura do Pisanque, cuidar esse detalhe. É sempre uma pincelada só, não é para cima e para baixo. Então, outra coisa muito importante é criar harmonia entre as cores que a gente vai utilizar na peça. Por exemplo, se eu usasse uma cor totalmente berrante aqui, que não fosse em tons de rosa, por exemplo, um azul ele não assenta muito com o verde. Então, a gente tem que ter esse cuidado na mistura das cores. Outro detalhe importante é sempre fazer luz e sombra. Aqui eu já fiz a luz num lado, agora eu vou fazer a sombra no outro. A luz é feita somente com uma pinceladinha e um leve limpar de pincel. Então, quando eu vou fazer as oficinas, geralmente eles me perguntam qual a forma certa de segurar o ovo para fazer o Pisanque ficar bonito, porque isso tem a ver com o manusear também, né? Eu, por exemplo, não sei se vocês conseguiram observar, eu tenho o costume de segurar a mão suspensa e apoiar o dedinho na minha mão ou no ovo. E aí, dessa forma, eu tenho esses dedos aqui livres para fazer o trabalho. E agora aqui já estamos chegando na reta final, então eu vou fazer os complementos. Lembrando que eu estou criando um Pisanque, eu já coloquei nele amor, caridade, humildade, beleza, abundância, prosperidade, fartura, proteção. Agora eu vou colocar vida e crescimento, que são as folhas. As folhas elas podem ser feitas em vários formatos. Eu gosto muito de fazê-las pequenininhas. Tem Pisanques que eu faço, que eu chego a demorar esses pintados ao redor 3, 4 horas para deixar um pronto. Claro que não são com esses desenhos florais, porque pela simbologia eu posso fazer também desenhos com cintas que cercam o ovo, que simbolizam a imortalidade. Então eu vou fazer as cintas e cheio de desenhos menores. Muito importante é fazer a bolinha. E as pessoas pedem para mim, nossa, mas como é que tu faz uma bolinha tão perfeita? E é uma coisa tão simples de fazer, é pegar um pincel que ele tenha a base achatada. Se não for, você pode lixar na mesma lixa que você fez o lixamento do ovo ali após ter passado o selador. Aí você mergulha o pincel na tinta, pega bastante tinta e aí você centraliza e faz o pinguinho. E aí fica a bolinha feita. Agora, se nós olharmos
parece que está um pouquinho escuro o desenho, né? Então eu vou fazer mais detalhes para clarear um pouquinho mais. Claro que quando eu passar o verniz, a peça ganha vida, porque o trabalho fica diferente quando a gente enverniza. Então eu vou utilizar uma cor que eu já tenho ela no trabalho. Vou fazer o mesmo procedimento da bolinha aqui. E eu vou fazer aqui bem na bordinha. Cada vez que eu for encostar, eu tenho que pegar mais tinta. Então aqui o trabalho estaria concluído. Faltando finalizar a cinta, fazer esse mesmo desenho no outro lado e envernizar. Fazendo uma retrospectiva então, primeiro passamos o selador, deixamos secar, depois a gente usa a lixa 220, lixa ele, faz o fundo, lembrando mais uma vez que sempre é importante fazer o fundo branco embaixo de qualquer tom que não seja o preto, porque quando a gente passar o verniz vai dar mais vivacidade. Feito o fundo, a gente faz o trabalho, deixa secar algumas horas, lembrando também que mesmo que ao toque esteja seco, é importante deixar secar mais para que não tenha a reação do verniz. Esse aqui eu já fiz ele anteriormente. E esse aqui, então, eu já fiz ele anteriormente, né? Está secado, já 2, 3 dias que secou bem. Para que tenham uma ideia, né? Que eu falei de fazer nos dois lados. Aqui está feito num lado somente. E eu vou passar o verniz. O verniz que eu uso tem várias marcas, né? Mas é o verniz para artesanato, é o verniz geral para artesanato. Então eu uso o pincel, não pegando verniz demais. E agora vem a mágica da pintura. Quando que eu passo o verniz, muda totalmente a coloração do trabalho. A gente pega um pouquinho de verniz no pincel e depois espalha bem, porque são 3 demãos para ficar bonito. Às vezes o tom da cor muda, porque a reação ao verniz, né, vitrifica, então fica um pouquinho mais vivo, uma cor mais viva. Você viu, eu peguei verniz 2 vezes no vidrinho e foi o suficiente para pintar toda a peça. Estou espalhando bem, não pode passar muito grosso, porque senão ele escorre. E aqui está o pisanque concluído, envernizado. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido a fazer o pisanque comigo, né? É um artesanato milenar, cheio de simbologia, cheio de significados. E é muito importante comentar também que na Polônia, na época da Páscoa, não existem os ovos de chocolate, porque as pessoas têm a tradição de se presentearem com esses ovos. Quem presenteia está desejando coisas boas e quem recebe sabe o que o outro desejou. Não somente a Polônia, mas outros povos. E a importância de vocês terem conhecido esse trabalho que eu faço já há 30 anos, mantendo a linha do folclórico, não modificando cores, não modificando formatos. E fiquei muito feliz quando no ano passado tive o reconhecimento do ministro da Cultura da Polônia, em Curitiba, no consulado, onde que eu fui condecorada com honra ao mérito pelo trabalho voltado à cultura polonesa no Brasil, feito de acordo como está sendo feito na Polônia. É uma medalha que eu carrego com muito orgulho. Essa oficina que eu fiz com vocês, ela está disponibilizada para grupos de turismo, para famílias ou para escolas ou quem que queira aprender, não somente fazer o pisanque, mas também o vitinanque, que é a dobradura e o recorte do papel. Se você quiser aprender mais, entre em contato comigo, com muito amor e carinho eu lhe ensinarei. Espero que tenham gostado. Dziękuję bardzo. Espero que todos vocês tenham gostado desse passeio pelo artesanato de Nova Prata. É óbvio que nós gostaríamos que isso fosse feito de forma presencial. Este ano foi assim, mas com certeza no próximo ano nós queremos ver todos vocês conhecendo todas essas maravilhas que nós temos aqui na nossa cidade. Até uma próxima!